sua experiência, polarização da luz. Então, essa a gente quer verificar a lei de Malus. A lei de Malus, vou apagar aqui, tá? Velocidade máxima é igual. Diz que a intensidade é igual a intensidade máxima vezes cosseno ao quadrado de θ. Onde θ é o ângulo da luz polarizada, o ângulo de polarização da luz com o eixo de polarização do polarizador. Tá? Vocês lembram do propriedade do polarizador? É que ele absorve todas as componentes perpendiculares a ele. Então, vamos lá. A gente tem fonte condensante de luz e fonte laser. O fotômetro, que a gente já fez a calibração toda. 3 polarizadores. Isso já é outra experiência. Já é. Aí tem um. Tem aqui, O gráfico da figura. Tem aqui. log de I sobre log de máximo, que já é a coisa que já sobre log de máximo. Não precisa das bases, não? Não tem as bases aí? Não. Zerar o polarizador, colocar no ângulo 0 no ponto determinado da base do suporte. Então, o ajuste do fotômetro está feito. A gente definiu a intensidade de referência. Aí o que a gente quer? A gente quer ver a intensidade da luz em relação a esse ângulo do... Como a gente já fez todas as medidas, os ajustes de fotômetro, o que a gente quer com essa experiência é medir a intensidade da luz, que vai chegar aqui, em relação ao ângulo do polarizador, tá? Precisa de um segundo. Tá. Por quê? Porque a lei de Malus, ela se aplica a uma luz polarizada. Tá? Deixa eu pensar. A luz vai chegar, vai ser polarizada, e aí vai estar polarizada aqui. Então, a luz que vai chegar aqui está polarizada. Então, a intensidade que a gente observar aqui vai obedecer à lei de Malus. Tá? A luz que vai chegar aqui vai estar polarizada na direção desse polarizador daqui. A gente põe ele com 180 aqui para cima. Tá, já tá os dois. Tá? Já. Os dois. Tá. Então ela vai chegar polarizada nessa direção. E aí a gente vai mudar esse ângulo daqui, do eixo de polarização, para poder ver como a intensidade aqui vai mudar. Tá? O que a gente está fazendo? A gente vai estar, então, medindo a intensidade em função do ângulo do eixo do ângulo entre a onda polarizada aqui, entre o eixo de polarização da onda polarizada aqui e o eixo de polarização desse polarizador. Tá? Então é isso.
Essa é a montagem da segunda experiência. Aí, Da segunda não, da terceira, né? Da terceira, desculpa. Hã? essa é a segunda prática, né? Terceira. Terceira. Terceira prática. Tem que fazer a calibração do máximo que nem o da... Igualzinho. A calibração daquele máximo. Toda vez que vocês forem usar o fotômetro, vai ter que fazer primeiro o ajuste do ponto zero, depois o ajuste do máximo. Tá? E aí, com essa experiência, a gente quer verificar a lei de Murphy. Então, com essa montagem aí, vocês vão poder medir a intensidade. Essa intensidade que vocês medem aí é I sobre I0 ou I sobre IM. E vocês vão poder medir o ângulo θ, tá? Porque o primeiro polarizador a gente vai deixar em constante, então pode ser 0. E aí vocês vão medir o ângulo θ em relação ao primeiro polarizador que está ali, tá? E aí com isso, como que vocês verificam a lei de Malus? Vocês vão ter os pontos aqui. Como que vocês fariam para verificar a lei de Malus? Como é que é a pessoa, gente? Como que vocês fariam para verificar a lei de Malus com essa experiência? Varia o ângulo segundo polarizador, anota a intensidade e vê se está batendo com a equação. Isso. Como que vê que está batendo com a equação? O I sobre o I inicial ali que virou para o quadrado do ângulo, não? Isso. Então aqui é cosseno quadrado de θ. Porque aí vocês vão ter I sobre 0. Aí vocês vão obter uma reta com coeficiente angular igual a quanto? Coeficiente igual? Isso. Desligaram tudo. Tá ligado. Oi? Coeficiente angular vai ser o próprio teto? Isso é um... Não, coeficiente angular é O o... coeficiente angular é o coeficiente angular da reta. Que você faz. Ele falou um negócio estranho. Tá. O importante aqui é vocês têm que prestar atenção que esse ângulo daqui é em relação ao zero daqui. Então, se aqui não tiver no zero, ou tiver em qualquer outro ângulo, o que vocês lerem aqui vai ter que ser em relação a esse. Tá? O máximo nessa experiência pode calcular sem esse, só com aquele? O máximo o quê? A intensidade intensidade máxima, máxima. você calcula sem nenhum polarizador. É, seria polarizador. Se você polarizar, você perde. Como calculou da outra vez. Mas aí não vai ter... Assim que botar o primeiro polarizador, a intensidade vai diminuir. Vai cair pela metade, teoricamente. É. Aí, aquele ali que seria o I0 não vai ser o I0 depois do primeiro polarizador? Porque a gente tem que considerar só a luz polarizada. Como é que é? Não. Aqui. Aqui tá no zero normal. A gente vai rodando aqui. Se tiver apagado, não vai passar mais nada. Se tiver, por exemplo, aqui. Essa experiência aí com a luz, Esse momento do vídeo, então. Aí eu vou editar. quando a gente fez com laser. Vou botar que eu Não, tenho só hoje. vocês fizeram a primeira parte da parte qualitativa com laser, Foi mas com fotômetro você não pode usar laser. Aí, no caso... Você vai usar o fotômetro, não pode usar laser. No caso, então, professora, então no caso da prova, a gente vai usar, vai ser essa montagem, vai ser essa parte aqui, a gente não vai usar o laser, se sortear essa prática 3. Se eu pedir a parte qualitativa, vai ser isso. Se eu pedir a parte quantitativa... desculpa, o contrário. Se eu pedir a parte quantitativa, vai ser isso. E a parte eu vou pedir só a parte quantitativa. Ah, legal. Professor, a gente vai, quando vai nessa experiência, você vai rodando aqui, né? Isso. Aí, por exemplo, quando tá no 60 aqui, esse aqui tá em 0. Qual o ângulo que eu tô medindo aqui? A diferença. A diferença? É a diferença. 60 menos 0. Tá.